Amém? Glória a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos essa noite, Pai amado, levar os nossos corações à Tua presença. Queremos colocar nossa alma aberta, Senhor Deus, para receber a Tua palavra, porque a Tua palavra é cura, a Tua palavra é de libertação, a Tua palavra é de vida. A Tua palavra, Senhor, ela nos traz vida, vida na carne, curando, vida na alma, curando as marcas e os ressentimentos, cura, amém, e vivifica o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Uma palavra para nós orarmos, e a palavra está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos, o quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A todos o quanto receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, aos que creem. Esse louvor que nós estávamos ouvindo, ele falava que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, queridos, essa expressão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ela tem três fases. Primeiro tem a fase da situação em que a pessoa está vivendo, e obviamente não é legal, não é boa, é uma situação difícil, porque ela está chorando, e ela quer, obviamente, vir a sorrir. São sentimentos, formas, e o versículo diz que o choro pode durar uma noite. Note, querido, que isso fala de tempo. Nós, trazendo isso para nossas vidas, fala de tempo, e muitas vezes nós proporcionamos a nós mesmos e às pessoas que estão ao nosso redor o choro, e esse choro, ele dura uma noite. Olha, queridos, só quem está acostumado a dormir à noite e passa uma noite acordado, muda o sentimento de dormir para estar acordado. E para quem passa uma noite inteira acordado, sabe o quanto é difícil quando bate o sono. E quando se está acordado por causa do choro, é porque muitas vezes a situação é desesperadora. O choro dura uma noite inteira, porque a pessoa que chora a noite inteira é porque ela não dormiu, ela não se colocou na posição de descanso. Porque quando nós deitamos na cama, nós nos cobrimos, nós colocamos a cabeça no travesseiro, é porque nós queremos descanso, nós queremos descansar. Então, as três fases que eu falo, a fase do choro, e se a pessoa está chorando a noite toda, é porque ela não está vendo saída para a área, para a situação em que ela está. Mas note que a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos entender que o choro, muitas vezes, ele é a permissão para que nós passamos de fase e aprendemos a descansar, e descansando na palavra de Deus, na obra da cruz, tomando posse e crendo, nós passamos para um outro nível, que é o nível
da alegria. Sabe, queridos, quando a pessoa está passando por uma situação difícil e ela está chorando, muitas vezes não vê saída, mas quando ela vai à palavra e ela crê na palavra de Deus, e ela toma posse no amor de Deus, ela toma posse do que Deus tem para ela, e mesmo ela olhando para a situação natural, ela tira os olhos do que é natural, ela tira os olhos do que está rodeando ela, do que está causando aquela situação de choro, mas ela tira os olhos do natural e deposita no espiritual, deposita a sua crença no que Deus está falando, e ela passa a se apropriar pela fé. Ela descansa, e quando ela descansa, automaticamente a fé produz um resultado, não do que ela estava esperando, melhor, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que buscam por Ele. Nota, querido, que se pessoas ainda estão buscando, é porque elas ainda não têm. Então aqui está dizendo que a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, que não são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, mas são nascidos de Deus. O que nos fazia chorar, o que nos fazia sofrer, a causa, a raiz, querido, a raiz de todas as coisas é o pecado, porque foi através do pecado que entrou toda a desgraça, que entrou todas as enfermidades, que entrou toda a divisão, que entrou todas as dores, que entrou tudo que você vê de ruim, entrou pelo pecado. Entrou pelo pecado. Mas a palavra de Deus está dizendo que Jesus, o Cordeiro de Deus, desde o Éden, ele foi proposto por Deus com um propósito. Note, queridos, que quando nós tomamos posse da palavra de Deus, nós podemos determinar que nós vamos passar um tempo de alegria. E a palavra diz, no mesmo capítulo de João, capítulo 1, no versículo 29, foi levantado antes de Jesus chegar um homem chamado João Batista, e no versículo 19, o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 19, a Bíblia diz: e este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: quem és tu? Eles olharam para João Batista, que estava batizando, e era uma voz que clamava no deserto com uma palavra muito afiada, uma palavra que gerava coceira, que gerava divisão entre os sacerdotes, uma palavra muito dura. E eles chegam e diz: quem és tu? Versículo 20, ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou o Cristo. No versículo 21, e o questionário: quem és? Então, és tu Elias? Ele disse: não o sou. És tu o profeta? E João afirmou: não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Quem és tu? Dai-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? O que dizes a respeito de ti mesmo, João?
E João lhes disse: eu sou a voz do que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor. Fazei um caminho reto para o Senhor. Como disse o profeta Elias: ora, aos que ouviram, aos que haviam sido enviados, faziam parte dos fariseus, e perguntar-lhes ainda: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cuja correia das sandálias não sou digno de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus. Eles tinham se visto na barriga das mães, quando as duas mães se viram, eles pularam, porque Deus, Ele não une pessoas, mas Ele une propósito. E quando a mãe de João estava grávida, Maria também estava, e elas se encontraram, e os bebês começaram a saltitar e pular na barriga das mães. Por quê? Porque dois homens levantados por Deus com propósitos estavam unidos. E aqui João está cumprindo o seu propósito. O propósito de João era anunciar a chegada de Jesus. Era a voz que clamava no deserto, era a voz do choro, era a voz do choro, era a voz do deserto. O deserto é um lugar que não tem água, o deserto é um lugar onde não tem, queridos, vida. E o que João estava anunciando? E daí ele foi ao Jordão para dizer que ele pregava no deserto, e quando ele chega no rio, porque rio é lugar de vida. E daí ele diz, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uau, querido! Ele já está entre nós. Mas uma pergunta essa noite que eu quero fazer a você, a mesma pergunta em que os fariseus, enviados dos sacerdotes, fizeram a João Batista. Eles olharam para João Batista e disseram: quem és tu? Quem és tu? E hoje eu, como pastor, eu estou aqui pedindo para você: quem és você? Quem tu és? Você pode dizer para mim: eu sou o fulano, filho disso, filho daquilo, eu sou a pessoa que tem esta profissão, eu sou, mas aqui está dizendo que nós precisamos, querido, sair do choro, sair do deserto. E João diz aqui no versículo 12 que a todos o que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, queridos, a Bíblia diz, e João proclamou, que ele não era o Cristo, mas ele olhou e disse: eis o meu propósito, é dizer, arrependam-se, renovam a mente, agora vocês não podem mais viver pela lei, porque o Cordeiro do sacrifício pascal, ele está vindo na pessoa de Cristo, e ele é o Cordeiro enviado dos céus, aquele que vocês têm que descansar, aquele que vocês têm que depositar toda a sua crença, e ele vai tirar o mundo de dentro de você, ele vai te tirar do mundo e vai te transportar para o reino do Filho. Ele é o Cristo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, queridos. Quando nós recebemos
na cruz, que Ele tira o pecado do mundo, e nós o recebemos como nosso Deus, nós cremos nele. A Bíblia diz, no livro de João, capítulo 3, no versículo do 1 ao 21, você pode ler na sua casa, leia ele para você entender, mas especialmente João está falando, Jesus está falando para um fariseu, chamado Nicodemos, um desses sacerdotes. Ele conhecia a letra, conhecia a Bíblia, mas não tinha nascido de novo. O mundo estava nele, ele ainda estava no choro. E Jesus olha e diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. O nascer de novo, queridos, é você entender que Jesus, Ele tira o pecado, Ele tira todas as consequências do pecado da sua vida. Tudo aquilo que veio por Adão é cancelado na cruz, na pessoa de Cristo. Então, quando nós o recebemos, e no verso 6, no capítulo 3, verso 6 do Evangelho de João, Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E hoje eu estou pedindo para você: quem tu és? Você ainda é aquele filhinho do papai, da mamãe? Você ainda é aquele que está no choro? Ou você é nascido de Deus? Você hoje diz: eu recebo a Jesus como Senhor da minha vida, como a oferta pelo meu pecado. Aí você se torna filho de Deus. Porque em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo. Amou quando a pessoa ainda é do mundo, quando ela não entendeu a obra da cruz, ela não entendeu o que Jesus veio fazer, que Jesus veio para remover as obras das trevas, veio para remover o pecado e a causa pela qual as pessoas choram, porque é o pecado que estava nas suas vidas. Mas quando você entrega a sua vida ao domínio de Jesus, você nasce no Espírito, o próprio Deus se apropria de você, entrando dentro de você e fazendo morada, e nós passamos a ser a casa do Espírito Santo, nós passamos a ser a igreja de Deus. E onde nós vamos, a qualquer hora, a qualquer momento, nós temos a presença de Deus, e por nós entregar as nossas vidas ao controle do Espírito Santo, este mesmo Espírito se aposta dos nossos desejos, das nossas vontades, e Ele nos conduz ao caminho, à verdade e à vida que há em Cristo. A vida que há em Cristo. E nós podemos começar a sorrir. Por quê? Porque a vida do Espírito é como um rio dentro de nós. É como um rio dentro de nós. E este rio passa. E quanto mais o rio passa, mais ele vai limpando. Quanto mais você compreende, quanto mais você fala, quanto mais você entende, mais limpo você vai ficando. E como o rio, todos os benefícios do rio, ele vem para as suas vidas. Aleluia. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, para o que todo que nele crê, o que todo que nele crê já não vai mais viver uma vida de choro, já não vai mais viver uma vida de choro, porque o Espírito Santo vai levar a pessoa a um outro nível, vai levar ele da esfera natural, nascido de mãe, nascido da carne e da vontade do homem, vai fazer com que ele seja quebrado, nascido de novo, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: por você estar em Cristo,
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Não é uma pessoa que tem dupla personalidade, não é uma pessoa que agora ainda está vivendo a vida natural. Não, queridos. A vida natural diz em Romanos capítulo 6 que para esta vida nós já morremos e fomos sepultados com Cristo. Agora a nova vida, a novidade de vida que eu vivo é no Espírito, porque Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou, não descansou no nome do Filho unigênito de Deus. A palavra de Deus também diz no livro de Romanos, amém? Capítulo 4, no versículo, desde o 1, está falando de Abraão, que ele foi justificado pela fé. E aqui fala no versículo 5: todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio. Todavia, ao que não trabalha, mas crê em Deus, descansa em Deus, crê, deposita sua confiança na obra da cruz, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Versículo 6: assim também Davi fala das bem-aventuranças do homem a quem Deus leva em conta a justiça independentemente da obra. E ele diz: como são felizes. Nota, queridos, que aqui está falando de pessoas que já não levam em conta a vida humana de pecado, mas já se apossaram, descansaram na obra da cruz, estão descansando e dando a permissão ao Espírito Santo as conduzir à verdade. Por isso elas tomaram posse do sangue do Cordeiro e se sentem justas, descansam na justiça. Vem a alegria. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurados, felizes aqueles a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Queridos, hoje você tem a maior alegria de ter Jesus, porque o choro já não é mais para você, isso é coisa do passado. E Paulo, ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficaram, esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu sigo. Não é retroceder, é seguir em frente ao alvo, em direção a Cristo. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram, eu lanço na cruz, eu pego a minha velha natureza, lanço na cruz e permito que o sangue do Senhor Jesus me limpe de toda a consequência do mundo, do choro, do pecado e das coisas que me traziam derrota. Hoje eu tenho os meus pecados perdoados, hoje eu tenho os pecados cancelados, por causa do sangue, da oferta que foi. Olha, queridos, 2
2 Coríntios capítulo 5, no versículo 21 diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus fez daquele que não tinha pecado. Note que muitas vezes as pessoas acham que Jesus, ele pegou o meu pecado e ele se tornou um pecador. Não. Entenda o que a palavra quer dizer. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Cristo, nos tornássemos justiça de Deus. Aquilo que era prejudicial, que causava um choro, era o pecado. Por nós estarmos em Cristo, recebeu o Cordeiro, o Espírito Santo. Nele, em Cristo, nós morremos para a velha vida, e a nova vida que temos agora nós vivemos para Cristo. Por quê? Porque a oferta por todos os nossos pecados, ela foi aceita. Jesus foi a oferta perfeita por todos os nossos pecados. Por isso, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Aleluia, queridos, aleluia. Este é o amor de Deus. E no livro de Romanos, no capítulo 8, no livro de Romanos capítulo 5, no versículo 8, diz assim: porém, Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Deus, ele prova o seu amor para comigo e contigo, pelo fato de ter Cristo morrido por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. Versículo 9, Romanos 5, 9. Agora, como fomos justificados por meio do sangue, o sangue da oferta de Cristo, que foi aceito, o sangue dele. Agora, como fomos justificados pelo sangue, o sangue nos torna justos quando nós descansamos na obra da cruz. Muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Aleluia, aleluia. Versículo 12, concluindo: da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Porquanto, antes de ser... Aí eu quero ir para frente um pouquinho aqui, queridos. Vai um pouquinho. Em Romanos, amém? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 15 diz assim. Volta para trás um pouquinho. Romanos capítulo 5, versículo 16 diz assim: por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou na condenação, mas o dom, o presente gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Versículo 17: pois se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio deste, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Queridos, a graça é um favor imerecido, a graça é o que Jesus fez na cruz por nós, mas o dom é presente. Você precisa descansar, você precisa receber, você precisa se apossar.
da obra da cruz, e daí você faz parte do reino para reinar em vida. Verso 18: porquanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação, e todos os seres humanos, assim igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Um só ato de justiça de Jesus nos trouxe a bênção. Versículo 19: sendo assim, como por meio da obediência de um homem, muitos se tornaram, sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Queridos, presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Pela desobediência de Adão, muitos morreram e veio a consequência do pecado, mas pela obediência de um homem, Jesus, hoje nós não somos abençoados porque nós somos obedientes, nós somos abençoados por causa da obediência de Jesus, mas porque Jesus enviou o seu Espírito, e o seu Espírito mora dentro de nós. A vida que levamos hoje neste corpo, nós vivemos essa vida na plenitude de Cristo, e é o Espírito que nos conduz à verdade, é o Espírito que nos conduz à vida vitoriosa, é o Espírito que nos conduz à cura da alma, o Espírito é que nos conduz à cura física. Mas nós precisamos receber a obra da cruz, nos apropriar, descansar, e a alegria vai fazer parte da nossa história, do nosso dia, porque a alegria vem depois do descanso. O choro pode durar uma noite, pode durar um tempo, mas quando você descansa, a noite foi feita para descansar, a alegria vem pela manhã, por causa do descanso. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E eu quero encerrar essa noite, porque daí a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: porquanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porquanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Você está em Cristo, querido, não há mais condenação para a sua vida, por você estar em Cristo, porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei, aquilo que Jesus fez na cruz, a lei da justiça, ela já te livrou da lei do pecado e da morte, e em Cristo não há mais condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Você recebe isso, querido? Você descansa nisso? Eu gostaria de pedir para você, para após encerrar essa palavra, para que você ouvisse ela no mínimo mais umas 6, 7 vezes, para você reter tudo aquilo que o Espírito Santo quer falar a você no seu coração nessa noite, para que você receba esse amor, para que você receba esse amor de um Deus que criou todas as coisas, mas fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem desobedece a ordem dele, e ele, num gesto e num ato de amor, se coloca na cruz,
derramam o seu sangue inocente, pagam alto preço com a sua própria vida, para resgatar eu e você da maldição da lei e nos transportar para o reino do Filho, para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, para que em Cristo já não há mais condenação para mim e para você, para que em Cristo nós pudéssemos reinar em vida. E porque nós reinamos, porque somos descendência de Abraão, e se somos descendência de Abraão, nós somos herdeiros da promessa. Se nós temos a promessa e nós nos apossamos, nós temos as nações por herança. Se nós temos as nações por herança, nós nos apropriamos do testamento, da escritura, e tomamos posse de Novo Hamburgo, tomamos posse da Boa Saúde, tomamos posse do Rio Grande do Sul, tomamos posse do Brasil. E por nós estar com a escritura na mão, nós declaramos a todo demônio enviado do inferno, que veio para trazer o pecado, a condenação, que veio para trazer a enfermidade, nós olhamos para ele e declaramos: diabo, saia de Bom Retiro do Sul, saia de Vila Nova, saia do Rio Grande do Sul, saia da Boa Saúde, saia de Portão, saia de Palmitinho, saia do Rio Grande do Sul, saia de Novo Hamburgo, saia do Brasil, porque nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos com a escritura na mão, nós estamos com a escritura na mão, nós nos apropriamos e nós te damos uma ordem: saia, porque tem novo proprietário, e os novos proprietários são os filhos de Deus, através de Cristo, em nome de Jesus. Tomamos posse dessa terra por herança que foi dada ao nosso pai Abraão, aleluia. Tome posse, bota a planta dos seus pés e declare: é nossa por herança, em nome de Jesus. Aonde você estiver agora, coloque a planta do teu pé e diga: ei, aqui tem um filho de Deus, eu me aproprio da justiça de Deus, eu me aproprio da obra da cruz, eu recebo a Deus como meu Senhor e meu Salvador, eu convido o Espírito Santo a morar dentro de mim, e eu pego a escritura, eu pego o testamento, e eu me aproprio, coloco a planta do meu pé e declaro: aqui quem reina é os filhos de Deus, porque a palavra de Deus diz no livro de Romanos, e nós lemos capítulo 5, versículo 17, diz: pois se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio deste, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Querida igreja do Senhor Jesus, tome posse do que é seu por herança, se aproprie do poder de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz: revestivos do Senhor, revestivos do sangue da nova aliança, revestivos do Senhor e da força do seu poder, revestivos do Senhor e da força do seu poder, colocai a palavra de Deus, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Se prepare, querido, coloque espiritualmente o capacete da salvação, use o escudo da fé e a palavra do Espírito, a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, queridos. Aleluia. Pai amado, nessa noite, Senhor, nós damos graça pela Tua palavra, principalmente pelo mover do Teu Espírito Santo. O Teu Espírito Santo tem liberdade a nos conduzir à cura, ao milagre e à bênção, Senhor. Hoje nós declaramos que tomamos posse do presente, tomamos posse do dom da justiça pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Nós nos apropriamos, tomamos posse do que é nosso por herança, nos posicionamos como filhos de Deus e declaramos: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Essa terra de Novo Hamburgo, ela é nossa, porque é promessa de Deus e já está sentenciada a ser nossa na pessoa de Cristo. Por isso, Jesus já levou todas as dores e todas as enfermidades. Então você está curado. Jesus já levou o pecado na cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você está perdoado. Você é filho e você pode reinar em vida em nome de Jesus. Pai, eu declaro vida e vida abundante em cada um que está ouvindo essa palavra. Eu declaro agora, o parente dessa pessoa que está no hospital com câncer, ela vai se posicionar como filho e vai reinar sobre o câncer em nome de Jesus, porque o nome de Jesus está acima de todo nome, e essa pessoa, cheia do Espírito Santo, vai orar e vai declarar: ela está curada em nome de Jesus. Você vai se apropriar como filho e vai reinar sobre as circunstâncias, porque você está no Espírito em nome de Jesus. Vida, receba vida no Espírito em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Ministério resgatar, resgatando sonhos, resgatando vidas. Seja um resgatador em nome de Jesus.